A Câmara de Vereadores, por meio da TV Câmara, está retomando o projeto Memórias do Legislativo Lages para Sempre. Depois de um pequeno período de interrupção deste projeto, estamos trazendo de volta, convidando pessoas que trabalharam de alguma forma para tornar Lages mais conhecida. Hoje nós estamos trazendo para os nossos estúdios o jornalista Irã Rosa de Moraes. Irã, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, eu que agradeço o convite, estamos à disposição para as perguntas. O objetivo de convidarmos Irã Rosa de Moraes é falarmos a respeito de bairros e loteamentos de Lages. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, Irã, quem é o jornalista Irã Rosa de Moraes? Irã Rosa de Moraes já tem 36 anos de profissão. Eu iniciei a minha carreira aqui em Lages, na RBS TV, como repórter, em 1986. E de lá para cá se passaram 36 anos. Hoje eu estou na prefeitura, já há 25 anos, na assessoria de imprensa da prefeitura. Eu sou natural de Cerro Negro, na época que Cerro Negro era distrito de Campo Belo do Sul. Hoje Cerro Negro é um município próspero, onde a agropecuária mais efetivamente as plantações de grãos estão evoluindo, a cidade está evoluindo. Hoje não é mais aquela vila de antigamente, hoje é uma cidade que está em franco progresso. De Cerro Negro, minha família se mudou para Anita Garibaldi, só saí de lá para estudar, para fazer a faculdade em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em 1979 eu saí de Anita para cursar jornalismo na Unicinos, em São Leopoldo. Aí, de lá para cá, eu iniciei minha carreira como jornalista, depois de formado em Lages. Saí, fui para Blumenau, no antigo jornal Santa Catarina. De lá fui para Curitiba, fui para Pato Branco, Francisco Beltrão. Trabalhei na Folha de Londrina, no jornal Correio de Notícias, lá de Curitiba, com a sucursal lá no sudoeste do Paraná. Retornei para Anita Garibaldi, fiquei 2 anos, e aí vim para Lages e de Lages estou aqui. E trabalhei aqui em Lages no Correio Lagiano, no Jornal Momento, na prefeitura, sou freelancer ainda das revistas História Catarina e da revista Visão. Então eu tenho e ainda com 36 anos ainda tenho grande vontade de trabalhar e continuar trabalhando na área. Não me aposentei ainda, tem mais uns 8 anos para me aposentar. Não sei se vou me aposentar agora com essas novas legislaturas aí, novas leis e tal, né? Mas tenho uma grande disposição para o trabalho e não penso em me aposentar tão cedo. Importante não se aposentar. Trabalhar é sempre uma necessidade. E nesses trabalhos que você realizou dentro desses projetos que temos conhecimento, um deles que chama a atenção, há mais de 20 anos, você iniciou um projeto para resgatar a história de bairros e loteamentos de Lages. Fale-nos um pouco a respeito disso, Irã. Esse trabalho foi um trabalho muito interessante e de grande valia para a história de Lages e que merece ter uma continuidade, merece ser editado em um livro, né? Obviamente, e até hoje não foi. Ele foi um projeto que surgiu na redação do Correio Lagiano. Eu era repórter freelancer no Correio Lagiano no final da década de 90, e foi uma ideia da jornalista Olivete Salmória. Ela era editora-chefe do jornal, e em um dado momento ela me convidou para desenvolver esse projeto sobre a história de cada bairro, né? E eu achei algo interessante e topei a ideia. E a gente fez, em 1 ano e meio, a gente concluiu esse trabalho. Cada semana saía um caderno de 4 páginas sobre um bairro de Lages, encartado no jornal de sábado, no Correio Lagiano. E conseguiu cobrir todos os bairros, Irã? Todos os bairros.
70 bairros, 69 bairros, mais o centro, né? O centro da cidade que é considerado um bairro, então são 70 bairros. Saiu ininterruptamente todos os sábados. Cada sábado, a partir do primeiro, saía um novo bairro. A gente terminava praticamente de produzir as matérias na quinta-feira, entregava o material com fotos e a redação para a editoria, e já no dia seguinte, na sexta-feira, já iniciava a produção de um novo bairro. Conseguiu cobrir todos os bairros. E em relação aos loteamentos? Na época, em 1997, quando foi concluído esse trabalho, Lages era formada, no município de Lages, a cidade de Lages, por 70 bairros e 4 loteamentos. Eram 4 loteamentos. Hoje, são inúmeros loteamentos, são mais de 20 loteamentos. E o que diferencia um bairro de um loteamento? O bairro é um território com população, área delimitada, população, e ele é criado por lei, o bairro, né? Criado por uma lei do Executivo, aprovada na Câmara de Vereadores. O bairro tem associação de moradores, tem representação, né? O bairro tem uma história, desde o início até os dias atuais. E o loteamento, não. O loteamento é uma área que pode ser dentro de um bairro, uma área, né, onde não está ocupada. E essa área, a partir do momento que ela é loteada, dividida em lotes, ela passa a se chamar loteamento e passa a ser ocupada. E não é pelo fato dela ser ocupada, muitos, por exemplo, o loteamento Cristal, o loteamento Gralha Azul, foram loteamentos populares criados pela prefeitura, que a partir do momento que se criou o Cristal com 400 lotes, uma questão de um ano ele estava ocupado, os 400 lotes todos ocupados. Então, se formou uma população, se formou um núcleo habitacional, mas não quer dizer que por formar aquele núcleo ele tem que ser bairro. Não, ele é um loteamento. O Cristal, no caso, loteamento do bairro Guarujá. E enquanto ele não for criado não for apresentado um projeto de lei do Executivo para o Legislativo e for aprovado, ele continua sendo loteamento. E condomínio? Ele não tem, geralmente os loteamentos não têm associação de moradores, não é o caso do Cristal que tem, o Gralha Azul também tem, mas tem muitos loteamentos que não têm associação de moradores. E condomínio, o que difere? O condomínio é mais uma área fechada, né? Tem o loteamento, é uma área aberta, sem delimitações, sem muros, sem cancelas, sem nada. Hoje se forma um condomínio fechado, como se diz. E ali determinados moradores que têm um contrato habitacional, de repente como uma empresa, ou no caso lá do condomínio, era um condomínio Ponte Grande, agora ainda é considerado um condomínio, né, Ponte Grande. Ali é condomínio por quê? Porque ele abriga desalojados de uma área onde a prefeitura ocupou para fazer a avenida, naquele caso a Avenida Ponte Grande. Então, a prefeitura desapropriou as áreas onde eles moravam, à beira do rio, realocou todos os moradores naquele condomínio. Então, ali é um condomínio dos moradores da Avenida Ponte Grande, vamos dizer assim. Então, o que difere condomínio, tem também condomínios particulares, uma imobiliária cria um condomínio, então seria essa a diferenciação, né? Ali é um núcleo delimitado de moradores, enquanto que o loteamento é como se fosse quase um bairro, ele não tem dono, vamos dizer assim, não tem uma delimitação própria, né? E um condomínio abriga pessoas de diversos bairros também, geralmente, quando ele é criado,
com as pessoas desabrigadas ou em áreas de risco, elas vão se aglomerando dentro daquele espaço. Sim, no caso ali do Ponte Grande, são pessoas da área ribeirinha ao rio, né? Ali especificamente ali, não são de outros bairros. Por exemplo, o loteamento Novo Milênio, que fica entre o Castiro pertence para a habitação, mas fica de frente para o Castiro, o loteamento Novo Milênio, que era um dos 4 loteamentos que, quando eu concluí esse projeto, existiam em Lages. Cristal, Novo Milênio e o Gralha Azul, e mais um loteamento que me foge o nome agora, que é ali no Popular. Ali, por exemplo, no Novo Milênio, vieram moradores de vários bairros. Foi criado na época do prefeito Décio Ribeiro para abrigar moradores de áreas de risco. Então, vieram moradores de vários bairros, foram acomodados ali naquele loteamento, que hoje já nem mais é considerado, nem se fala mais em Novo Milênio, por quê? Porque ele já se incorporou aos bairros ali, né? O que você descobriu nessas tuas pesquisas de curiosidades? O que você traz para a gente em todo esse trabalho que você realizou? São inúmeras as curiosidades, as coisas importantes, né? Porque você ir num bairro e descobrir como que aquele bairro surgiu, é uma viagem ao tempo, você rememora, você se insere, é como se fosse uma viagem ao tempo. O repórter começa a fazer parte daquela vivência antiga, né? Por exemplo, na Penha, existia só a rua principal ali. E os proprietários, né, e as margens dessa rodovia, dessa avenida, eram as áreas de campo, que os moradores, os proprietários, aliás, resolveram lotear. Porque a cidade já, aqui na área do centro não existia tantos lotes, ou o lote era muito caro, então, vou lotear a minha área, que era de campo, que era usado para criar gado. Aí os primeiros moradores eram jogados, vamos dizer assim, entre aspas, naquela área, sem rua, sem luz, sem água, sem esgoto. Então, essas coisas que são importantes, você ter conhecimento de como que surgiu. Na época eu entrevistei o ex-vereador, hoje saudoso Lili, que foi vereador pelo bairro, ele contou a história, porque ele foi um dos 5 primeiros moradores. Ele chegou na Penha, só existia uma rua e algumas casas em cima de uma área de campo. Então, aí, sem luz, à noite lançar mão de lampião, de velas, né? Sem esgoto. Imagine o que as pessoas passaram, né? E hoje a gente vai lá, é um bairro próspero, né? É algo assim muito importante. E o que deu para perceber é que os bairros, principalmente aqui em Lages, eles foram formados por a grande parte de moradores vindo da própria região serrana. Por exemplo, os moradores de Bocaina do Sul ocuparam mais essas áreas aqui do Vila Marisa, mais próximos de onde eles estavam vindo, na direção de onde eles estavam vindo. Os moradores de Santa Helena foram ocupados, a grande maioria, por moradores de Anita Garibaldi, de Campo Belo do Sul, Cerro Negro, e assim por diante. Os bairros aqui, São Pedro, Morro do Posto, ocupado por pessoas de São José do Cerrito. E uma parte desses bairros são mais populosos do que essas próprias cidades de onde eles vieram. Exatamente. Santa Helena, por exemplo, tem hoje acho que uns 10 mil habitantes. Ele é maior, ele é quase a população de Anita Garibaldi. Se equivale à população do município de Anita Garibaldi. E maior do que Urupema, maior do que Bocaina do Sul e vários outros, Ponte Alto.
A origem dos nomes, de alguns nomes de bairros de Lages, você também fez esse levantamento? Sempre se fala muito do bairro Coral, por exemplo. Sim. Mas antes de eu entrar responder a tua pergunta, eu vou voltar às curiosidades ali, que é muito importante, que eu deixei de comentar. Por exemplo, quando a gente fez lá o bairro Guarujá, quem mora mais tempo em Lages lembra, existia a rua 1º de Maio, era uma rua sem calçamento, não tinha calçadas. O bairro Guarujá era caracterizado por um bairro chácara, que as pessoas criavam animais nos seus quintais. Tinham currais nos fundos da casa. E assim como Santa Helena, a rua Caldas Júnior era uma ruazinha estreita, onde não tinha passeio, os estudantes caminhavam sobre a rua, ao leito da rua, meio da rua, vamos dizer assim. E com esse trabalho, o que aconteceu? Quando o repórter foi e começou a falar com o presidente da Associação de Moradores, com a pessoa mais antiga, com a moradora de tal rua, com o morador, com o jovem, e perguntar quais eram os anseios deles como morador de bairro, o que eles ansiavam que o poder público, que as autoridades constituídas fizessem por aquele local, eles começaram a falar: aqui precisa um asfalto, nós não temos calçada, as crianças correm risco, caminham por cima da rua, no meio da rua. E de lá para cá, o próximo prefeito, esse trabalho foi terminado em 97, se não me engano em 98, uma coisa assim, teve eleição. O prefeito que ganhou na época, muita coisa, ele provavelmente lia aqueles cadernos, porque ali estavam as reivindicações dos moradores, especificamente de tal bairro. Eles começaram a fazer o que os moradores pediam. Asfaltaram a rua 1º de Maio, hoje é uma avenida, hoje o Guarujá é uma cidade. A Caldas Júnior, hoje, é um corredor de comércio, né? Então, assim, exemplos de como esse trabalho foi importante. Ele despertou os anseios da comunidade de forma representativa, o presidente da associação pedindo, enfatizando, e as autoridades, os prefeitos, os vereadores, os secretários lendo aquele material, e o prefeito que entrou posteriormente adotando os projetos principais que estavam ali. Eu acho que esse foi o grande legado, a grande contribuição desse projeto do Correio Lagiano, que eu tive o privilégio de participar, que deixou para a cidade de Lages. Então, agora entrando na curiosidade de nomes. O bairro Coral, por exemplo. O bairro Coral, a gente foi atrás dessas curiosidades. O bairro Coral, pelo que os moradores mais antigos passaram, as informações, e que tinham muitos registros já escritos em outras reportagens anteriores, que era uma área onde tinha muita cobra. Que o Lages, até a década de 40, final dos anos, até 50, mais ou menos, na década de 1950, a cidade terminava ali na Praça do Correia Pinto. A Presidente Vargas, dali para frente, era campo. Então ali era uma área de invernadas de animais, né? E tinha muita cobra coral. E aí ficou uma das versões, que seria porque tinha muita cobra coral. Mas tem uma outra versão que tinha um posto de gasolina onde ali nas imediações daqueles postos de gasolina, dos 2 postos que tem ali no sinaleiro do Coral, que se fala, tem um posto numa esquina, outro posto no outro. Mas naquelas imediações existia um posto de gasolina. E o nome da empresa que administrava o posto, que eu não me recordo agora como que era, o nome correto, comercial, a sigla dessa empresa era Coral. Inclusive tem fotos que mostram, então, são essas 2 versões. Que existia muita cobra lá
e que era a sigla do posto de gasolina que marcava aquele território. Era a única, vamos dizer assim, a única aglomeração de moradores, de atividade comercial era aquele posto. O restante era só avenida, era só um caminho, uma avenida, uma rua, estrada de chão, uma rua de interior. E o Conta Dinheiro está ligado a corridas de cavalo? Corridas de cavalo. Conta Dinheiro era um caminho das tropas, por onde passava o antigo caminho das tropas, e aonde historicamente os tropeiros, os fazendeiros invernavam o gado. E ali, como era uma rua, a topografia era plana e reta, a própria rua foi utilizada para se fazer uma cancha reta de corrida de cavalos. E ali as pessoas ficavam contando dinheiro, né? Porque dava muita aposta nas corridas de cavalo. E aí alguém lá comentou que lá onde o pessoal contava dinheiro e tal. Lá no Conta Dinheiro, lá onde conta dinheiro. Aí ficou o nome Conta Dinheiro. E outros bairros, você tem outras informações? Interessante assim, ó, frisar que Lages, eu não cheguei a contar, mas pode ser feito a qualquer momento por alguém que queira fazer algo mais aprofundado. Existem muitos bairros com nomes de santo. São Pedro, São Paulo, São Francisco, Santa Helena e assim por diante, né? Santa Cândida, Santa Mônica, Santa Clara, Santa Catarina. Então isso dá a entender e deixa claro que a cidade é uma cidade de pessoas católicas, a maioria católica, praticante, né? E que influencia muito na criação do bairro, a influência do cristianismo, do catolicismo na hora de se adotar o nome do bairro. Seria uma das... Essas informações todas que você coletou, Irã, dos 70 bairros, você falou na abertura que de repente pode se transformar num livro. Você já pensou com carinho a respeito dessa possibilidade para ter isso como um legado nas bibliotecas, em outros ambientes? Sim. Até inclusive, tu lembra muito bem, tu trabalhou como editor na assessoria de imprensa da prefeitura, a própria assessoria de imprensa da prefeitura, quando tu era editor, chefe de reportagem lá, cogitou-se de reeditar aqueles cadernos dos bairros, englobando naquele projeto dos mutirões, né? Das ações globais lá dentro da prefeitura. Então, ali... Força-tarefa. Então, se realizava uma força-tarefa numa determinada região urbana da cidade e eu inclusive fui novamente convidado para fazer esse trabalho. Nós levantávamos a história dos bairros aonde a força-tarefa iria ser realizada. E a gente fez 3 cadernos, cada caderno com 7 bairros, aonde essas forças-tarefas foram realizadas. A partir dali, a gente até foi contigo que a gente comentou, e com outros jornalistas que trabalhavam na assessoria na época, de concluir aquele trabalho e ao mesmo tempo já copidescar todo o histórico e apresentar em forma de livro. Mas aí o projeto lá também, por algumas circunstâncias que não cabe aqui falar, ele acabou não prosseguindo, né? Mas eu, particularmente, penso que há possibilidade. Os direitos autorais seriam do jornal Correio Lagiano, que não, possivelmente cederia. Não efetivamente, porque aqui seria uma parceria do Correio Lagiano com o repórter que fez
Aí vai E com alguma instituição ou com alguma poderes instituição, públicos exato, constituídos que tivessem o alguma interesse instituição, de exato. transformar Porque esse assim, material em livro. o caderno, a história dos bairros, os cadernos é uma coisa. E a história é outra. Porque se você for editar os cadernos, é claro que aí seria uma propriedade do Correio Lagiano. Mas como seria esse trabalho que eu penso, é o histórico dos bairros, então as informações elas não têm propriedade. Então assim como eu coletei aqueles dados, você também pode pesquisar em cima do que foi escrito ali e também lançar algo nesse sentido, uma história dos bairros. Aí, lógico, tem que citar as fontes, né? De onde que aquele material veio e tal. Mas, enfim, eu acho exatamente como tu falou, tem que ter um apoio de uma instituição, né? Ou, de repente, ser aprovada pela Lei Rouanet, né? E dali se captar recursos para elaborar esse trabalho, porque é um trabalho que ele tem custos, né? Para você lançar um livro, ele tem custos administrativos e financeiros que não são poucos. O mais ideal seria que uma instituição levasse o projeto à frente e aí financiasse esse projeto. Para a gente se encaminhar para o encerramento dessa nossa entrevista, Ira, outras curiosidades a respeito de bairros. Você lembra qual o primeiro que foi fundado em Lages? Um dos primeiros bairros de Lages foi o Morro do Posto, porque o Morro do Posto ele é dividido do centro pelo Rio Cará. O Rio Cará divide o Morro do Posto de Lages. E o Morro do Posto era o caminho natural, que o acesso a Lages antigamente era pelo Morro do Posto. Não tinha acesso sul, não tinha acesso norte. O acesso a São Joaquim era uma estrada de interior. Então, por esse fato, o Morro do Posto, obviamente, foi o primeiro bairro. Mas o segundo seria o bairro da Brusque, que a partir da abolição da escravatura, em 1888, começou a se formar núcleos de moradores na Brusque. Depois o Morro Grande. São os três primeiros bairros de Lages, que foi levantado nessa pesquisa. Irã, nessa nossa conversa, nessa nossa entrevista, neste retorno do programa Memórias do Legislativo, Lages para Sempre, há muita coisa ainda a se falar dos bairros. Há algo nessa nossa entrevista que eu deixei de perguntar e que você considera importante colocar para a comunidade? Eu acho que tu perguntou praticamente todas as dúvidas né, que você teria a respeito desse projeto. Eu só quero frisar que foi um projeto muito importante, né, do Correio Lagiano, e ele despertou na época o interesse dos estudantes pela pesquisa. A partir do momento que os cadernos começaram a serem publicados todos os sábados, encartados no Correio Lagiano, um caderno de 4 páginas sobre um bairro específico a cada semana, as pessoas, os leitores, principalmente os professores, começaram a desenvolver trabalhos de pesquisa nas escolas. Então, vários estudantes procuravam a redação do Correio Lagiano para fotografar, para tirar cópias daquele caderno, para saber mais sobre a história dos bairros. Então, despertou a curiosidade estudantil, principalmente, né, que foi algo assim curioso. E posteriormente o Correio relançou esses bairros de Lages, mas eles nunca chegaram a concluir. Em determinada época eles lançaram periodicamente um bairro por semana, mas, vamos dizer assim, se publicou
10 bairros e parou ali. Aí, 2 anos, 3 anos depois, voltaram com o projeto, mas não concluíram. Então, por isso que o Correio, depois de um longo tempo, a redação cresceu, teve vários repórteres contratados. Na minha época, existiam 3 repórteres no máximo. Eu, especificamente, comecei a cuidar só desse projeto. Me afastei das matérias, das reportagens do dia a dia, dos finais de semana, para me dedicar a esse projeto. Então, quer dizer assim, é um trabalho de fôlego, foi um trabalho de fôlego e de dedicação. Quando eu comecei o primeiro bairro, eu pensei, mas essa cidade é muito grande. Será que eu vou conseguir fazer todos os bairros de Lages? E fui continuando. Fiz 1, fiz 2, fiz 3. E aí não pensei mais, aí fui. E dali 1 ano e meio terminou. Gostaria de dizer que foi um trabalho contínuo. Né? Que ele teve um começo, teve um fim e não parou. Ele não teve uma parada. Não houve interrupção. Não houve interrupção. Então foi um trabalho completo, de pesquisa. Não é um trabalho aleatório que eu criei a história do bairro. Eu fui e alguém me contou, o morador mais antigo. Eu chegava no bairro e me informava onde que mora o morador mais antigo do bairro. Alguns não sabiam, outros sabiam. Aí geralmente o presidente da Associação de Moradores conhece quase todo mundo. O fulano lá me levavam no local, aí eu sentava, conversava. Aí as pessoas se soltam, né? Quando é para falar de alguma coisa que eles viveram, uma coisa boa do tempo de jovem, eles se soltavam, contavam tudo, né? E aí eu entrevistava aquela pessoa, entrevistava outro, e colhendo um dado aqui e ali. E muitos bairros pesquisei também em revistas, em livros, em jornais, né, filmes, vídeos. Então, foi uma garimpagem nesse sentido histórico, né, e que ele se completou e hoje ele pode ser utilizado, né, para pesquisas e para edições de programas de TV, rádio e livros, né. Só procurar o Irã. Estou à disposição. Irã, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Conversamos com Irã Rosa de Moraes na retomada deste projeto da Câmara de Vereadores, da TV Câmara, ou Memórias do Legislativo Lages para Sempre. Obrigado pela sua atenção.